Katia e Ana são melhores amigas. Elas decidiram passar as férias de verão na Itália juntas e tiveram muita sorte em comprar passagens aéreas baratas. O voo delas era às 10 da manhã. Infelizmente, quando as meninas chegaram no aeroporto, perceberam que era o errado. Agora, elas têm duas opções: pegar um trem de alta velocidade por $100 para ir ao aeroporto certo, ou ficar e comprar passagens para um voo mais tarde por $400. O que elas devem escolher? A segunda opção: olhe para o relógio na parede, são 9h55 da manhã. O embarque para o voo delas já terminou. Elas não conseguirão, mesmo que peguem um trem de alta velocidade. A Katia e a Ana compraram novas passagens e foram ao restaurante do aeroporto tomar um café. Mas um detalhe estranho assustou a Katia. Ela sugeriu que elas deveriam sair daquele lugar o mais rápido possível. O que ela viu? Essa mulher ali é um zumbi. Uau! Como ela passou pela segurança? Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, não havia mais assentos na classe econômica. A Katia e a Ana foram então convidadas a voar na classe executiva. Lá, as meninas viram 3 pessoas. Quando a comissária de bordo serviu suco, ela sussurrou que as meninas tinham muita sorte. Elas iriam viajar ao lado de um famoso bilionário italiano. Você consegue adivinhar qual desses passageiros é o bilionário? Essa moça elegante é uma boa candidata, mas é muito improvável que uma pessoa bilionária use um casaco de 100% poliéster. O terno desse cara é muito elegante, mas olhe para os sapatos dele, eles parecem bem baratos e gastos. Esse cavalheiro divertido deve ser o verdadeiro bilionário. Embora sua roupa seja bastante casual, o relógio de ouro dele parece muito caro. A moça elegante começou a conversar com a Katia e a Ana. Ela disse que recentemente havia visitado uma ilha exótica com seus amigos. Em seguida, mostrou às meninas algumas fotos. Quando a senhora foi ao banheiro, a Ana sussurrou para a Katia: "Essa mulher está mentindo, ela fez Photoshop na imagem." Como a Ana sabia disso? Tudo se resume às sombras. Todas parecem naturais, exceto esta. A elegante moça tomou um gole do seu suco e começou a tossir. De repente, ela desmaiou e caiu nos braços do bilionário. Ele já ia gritar por socorro, mas a Katia o deteve, dizendo que a mulher estava fingindo. Como ela sabia disso? Veja o conteúdo da bolsa dela. Está cheia de fotos e artigos de revistas do bilionário. Ela também tem uma tatuagem com a imagem dele na perna. Essa mulher é obcecada por ele. Era hora do almoço e o bilionário convidou a Katia para jogar um jogo. Havia 3 caixas, uma delas continha uma refeição. Havia uma frase em cada caixa, mas apenas uma delas era verdadeira. Você consegue ajudar a Katia a descobrir qual caixa tem comida dentro? Se a comida estiver na primeira caixa, há 2 afirmações verdadeiras. E se a comida estiver na terceira caixa, também há 2 afirmações verdadeiras. No entanto, precisamos apenas de uma afirmação verdadeira. E é por isso que a comida só pode estar na segunda caixa. A Katia abriu a caixa. Ela viu uma comida deliciosa e um cartão de banco. O bilionário disse: "Parabéns, você ganhou $5 milhões. Aproveite a viagem." A Katia e a Ana pousaram em Roma e foram pegar suas bagagens. Acontece que a Ana tinha uma mala igual a de 2 outros passageiros e eles tiveram uma pequena discussão. Você pode ajudar a distribuir as 3 malas entre essas pessoas? A primeira mala pertence a essa mulher. Ela está coberta de pelos do cachorro dela. A segunda mala tem vestígios e adesivos de estrela. Você provavelmente já percebeu isso na bolsa da Ana. E a terceira mala pertence a este homem. Como a Katia e a Ana agora estavam muito ricas, elas decidiram encontrar um corretor de imóveis que pudesse ajudá-las a alugar uma casa luxuosa. Elas queriam passar as férias lá. O agente lhes mostrou 3 casas. Você pode ajudar as meninas a escolherem a melhor? Tem baratas na primeira casa, que não serão vizinhas muito agradáveis. A segunda casa é muito velha. Há uma rachadura na parede que não parece segura.
E a terceira casa parece muito boa. Quanto à piscina, dá pra limpar facilmente. A Katia e a Ana saíram de casa e foram passear. Quando voltaram, descobriram que alguém havia roubado seus passaportes do cofre. As meninas chamaram a polícia e interrogaram 3 suspeitos. O chefe afirmou que estava muito ocupado preparando o jantar para elas. O faxineiro disse que lidou com a piscina o dia todo. E o jardineiro afirmou que estava lá fora plantando flores e não percebeu nada suspeito. Quem está mentindo? O jardineiro. Se ele plantou flores, onde elas estão? A polícia devolveu os passaportes para as meninas e prendeu o jardineiro. No dia seguinte, as garotas foram às compras. Os vendedores queriam tirar proveito das turistas ricas e ingênuas e ofereceram a elas lembrancinhas com preços altíssimos. Apenas um desses 3 itens é um bom negócio. Você consegue adivinhar qual? Dê uma olhada nessa máscara veneziana. Diz Made in China, o que significa que essa máscara não pode ser original. Esse ímã é de qualidade muito baixa. A palavra Itália está escrita com um erro. Esse queijo azul não parece fresco, mas é normal para esse tipo de produto. Essa iguaria é a única coisa que a Katia e a Ana podem comprar aqui por um preço justo. As moças foram ao museu local e se perderam nos corredores. Elas encontraram um porão estranho com 3 portas. Havia um portal do tempo para a Idade Média atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta havia uma múmia malvada. Ela amaldiçoava qualquer um que a incomodasse. Por fim, a terceira porta era protegida com um sistema de alarme a laser. Ela cortava qualquer coisa que tocasse os feixes de laser. Qual porta elas devem escolher? A segunda. A múmia está dormindo tranquilamente dentro do sarcófago. Se a Katia e a Ana fizerem silêncio e não chegarem perto, podem simplesmente passar por ela. Quando as meninas saíram, viram uma multidão de repórteres ao redor do museu. Alguém roubou a pintura mais cara. A polícia interrogou 3 suspeitos. Giovanni, o faxineiro, disse que estava lavando o banheiro quando o roubo aconteceu. Lucas, o guia do museu, viu uma mulher suspeita com uma grande pasta não muito longe da cena do crime. E Bianca, a mulher suspeita, estava apenas desenhando esboços como parte do dever de casa da escola de arte. Quem está mentindo? O Lucas. Ele tem uma tela enrolada embaixo da camisa. A Laura conheceu um estranho ontem e soube imediatamente quem ele era. Ela nunca tinha visto essa pessoa antes e ninguém nunca o descreveu para ela. Ela não era uma celebridade e não estava fazendo nada em comum. Então, como ela sabia quem ele era? O homem era irmão gêmeo de um dos amigos da Laura. O Beto é um engraxate. Ele oferece seus serviços aos transeuntes gratuitamente. Ainda assim, as pessoas que aceitam acabam pagando por vontade própria. Como assim? O Beto engraxa apenas um sapato de graça. As pessoas não querem uma aparência bizarra, com apenas um sapato limpo, e tem que pagar para engraxar o outro. O rei disse para as suas 3 filhas para colocarem no fogo 3 chaleiras idênticas com a mesma quantidade de água. O monarca prometeu que o marido da filha cuja chaleira fervesse primeiro se tornaria seu herdeiro. A chaleira da mais nova ferveu primeiro. Por quê? Enquanto as outras filhas levantavam as tampas das chaleiras para verificar se a água já fervia, a mais nova a manteve fechada. Preparado para fazer um pouco de matemática? Não, estava brincando. Você só vai precisar de lógica aqui. Encontre uma maneira de obter 200 de 188 usando apenas uma linha. Use a linha para cortar 188 horizontalmente. Assim, você obterá 2 vezes 100. Uma pessoa tinha 25 anos em 2000 e 20 anos em 2005. Como isso é possível? Essa pessoa viveu na era antes de Cristo. Um homem foi à festa do seu amigo e disse à esposa que estaria de volta antes do amanhecer.
Ele fez a barba e saiu de casa. E voltou como prometido, antes do nascer do sol. Mas tinha uma longa e espessa barba. Como? O homem e sua esposa moravam em um local com noites polares, que podem durar vários meses. Um homem estava dirigindo seu carro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só no final da viagem, ele descobriu que um dos pneus de seu carro estava furado desde o início. Ainda assim, conseguiu chegar ao seu destino com sucesso. E a sua jornada não foi afetada por esse problema. Como isso é possível? O pneu furado era o reserva. O diretor financeiro de uma grande empresa finalmente convenceu novos sócios a assinarem um acordo super importante. Ele, então, colocou esse documento em uma pasta e o deixou sobre a mesa de seu escritório. Quando chegou ao trabalho na manhã seguinte, a pasta havia sumido. O João reuniu todos os funcionários que estavam no escritório na hora e os questionou. A profissional da limpeza disse que estava ocupada lavando o chão e não tinha prestado atenção em nada ao redor. O designer explicou que não havia deixado seu local de trabalho nenhuma vez. Além do mais, sendo um artista, ele não tinha nenhum interesse em documentos de acordo. O contador admitiu que havia entrado no escritório do João para ter alguns documentos assinados, mas assim que percebeu que não havia ninguém dentro, saiu imediatamente. Quem pegou a pasta com o acordo? Foi o designer. O João nunca mencionou qual pasta havia sumido. Como o cara sabia que a pasta desaparecida tinha um acordo dentro? O Eric usava apenas meias completamente pretas ou completamente brancas. Certa manhã, ele estava com pressa se preparando para uma importante reunião com novos parceiros. De repente, faltou luz. O cara tem 10 meias brancas e 10 pretas na gaveta, mas todas estão misturadas. Ele não quer parecer bobo no trabalho usando meias diferentes. Se o quarto estiver completamente escuro e o Eric não conseguir ver nada, quantas meias ele deve tirar da gaveta para conseguir duas iguais? Três meias são mais do que suficientes. Em um conjunto de 3 meias, 2 serão da mesma cor. Um vampiro faminto o está seguindo em uma rua solitária em uma noite escura. De repente, você vê uma casa com a porta aberta e decide se esconder lá. O vampiro não pode entrar em seu abrigo, pois você trancou a porta bem na hora, mas está ali esperando do lado de fora. No entanto, ainda existe alguma esperança. Há 3 portas que dão para fora da casa. Quando você abre a primeira porta, há lava derretida. Não, obrigado. A segunda porta leva a uma sala com tarântulas do tamanho de sua cabeça. Caramba! Quanto à terceira porta, dá pra definitivamente ouvir um cachorro enorme latindo dentro daquela sala. E você tem um pouco de medo disso. O que você deveria fazer? Espere até de manhã. Vampiros não suportam a luz do dia, e seu perseguidor terá que deixá-lo em paz. Você está preso em uma sala que está lentamente ficando cheia de água que sai de uma torneira na parede. Não há janelas na sala, e a porta está fechada com lacre. Há um esfregão e um balde grande. Então, como você vai sair dessa? Vamos, é só fechar a torneira. Agora está melhor. A Selma disse para o seu chefe que alguém pegou os documentos que ela preparou para a reunião. E acrescentou que notou alguém entrar usando um terno elegante, luvas e uma máscara preta. Segurança em primeiro lugar. Essa pessoa também tinha 3 anéis em seus dedos. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então como viu 3 anéis nos dedos? A Selma deve ter simplesmente esquecido de imprimir esses documentos. 2 irmãs gêmeas, a Maia e a Ariana, deveriam estar estudando na biblioteca, mas uma delas foi para uma festa. Quando chegaram em casa, seus pais sabiam exatamente qual delas não tinha estudado. E você, sabe qual? Foi a Maia. Veja, tem glitter no cabelo dela. O seu Juarez é um síndico. Em seu prédio é proibido ter qualquer animal de estimação.
mas ultimamente ele tem ouvido alguns latidos no terceiro andar. Há 3 apartamentos lá. Então ele decide fazer uma visitinha para todos que moram naquele andar. O Roberto, a Clara e o Alan. Qual deles tem um cachorro em casa? É o Alan. Veja só a sapateira da casa dele. Os sapatos estão mastigados. 4 amigos estavam indo para outra cidade de carro. Em determinado ponto, o motorista se distraiu e acabou batendo o carro. Um policial chegou e começou a investigação. Ele perguntou quem estava dirigindo, mas ninguém queria se responsabilizar. Então ele inspecionou o carro. E aí, quem estava dirigindo? A jovem de cabelos ruivos. Tem um casaco no banco do motorista. E ela é a única que não está usando uma jaqueta ou casaco. Então só pode ser dela. A Joana estava esperando uma encomenda chegar, mas nunca chegava. E como ela precisava trabalhar, pediu a seu marido para ir até a agência dos Correios para saber sobre seu produto. Quando ela voltou do trabalho, seu marido disse ter acabado de chegar dos Correios e que eles disseram que a encomenda ainda não havia chegado. A Joana não acreditou nele e o acusou de nem ter saído de casa. Como ela descobriu? Veja só o carro. Está todo coberto de neve. Se tivesse ido à agência, o marido certamente teria limpado o carro primeiro. Em um universo paralelo, só é permitido se divertir e comer doces. Ninguém lê ou estuda. A senhora Regina voltou para casa após um longo e agradável dia em um clube. Suas 3 filhas deveriam ter se divertido sozinhas. Ela perguntou o que elas fizeram. A Ana diz que passou o dia assistindo à TV. A Ellen respondeu que passou o dia em um parque aquático. E a Eva disse para sua mãe que participou de um concurso de doces com seus amigos. A senhora Regina era esperta e sacou na hora que uma das meninas estava mentindo e havia passado o dia todo estudando. Quem é a garota rebelde? A Ana. Observe as mãos dela. Algumas manchas de tinta. Se ela tivesse mesmo passado o dia assistindo a TV, não precisaria de uma caneta. Em dezembro, os alunos do curso de economia fariam uma prova de econometria. Foi a prova mais difícil que eles tiveram naquele semestre. E todos estavam preocupados. No dia da prova, os estudantes entraram na sala. O lugar de cada aluno já estava marcado, pois o professor tinha certeza de que um deles iria colar. Então, ele fez essa pessoa se sentar de frente para ele. Que aluno era esse e como o professor descobriu? É o aluno de cabelos escuros. É novembro e todos os alunos estão vestidos com roupas leves. Mesmo com um calorão, o tal aluno está usando um suéter de mangas compridas. Ele só pode estar tramando alguma coisa. Agora, observe bem estas 3 alunas. Samara, Melissa e Estela. Uma delas conseguiu colar na prova, sem ninguém ver. Qual delas? E como ela conseguiu olhar suas anotações? A Estela. Ela está usando botas de cano longo e é lá que ela guardou suas anotações. A Michelle deu uma festa em sua casa. Ela deu falta do seu irmão e foi para o andar de cima procurá-lo. Quando se aproximou do quarto dele, ouviu risos. O irmão dela estava lá com alguma garota. Mas a Michelle não conseguiu descobrir quem era e ficou super curiosa. Então, depois que eles saíram do quarto, ela entrou lá e procurou alguma pista. Ela suspeitava de 3 garotas, a Lilian, a Sarah e a Nicole. Pouco depois, Michelle adivinhou com quem seu irmão estava namorando. Quem? Seu irmão estava namorando a Nicole. Tem um brinco no sofá. E a Nicole está usando só um brinco, igualzinho ao do sofá. Ela só pode ter perdido ele. Você sabe dizer qual dos alunos desta turma não é uma pessoa de verdade? O garoto do meio não tem sombra. Isso é super estranho. O Miguel tinha uma queda pela Eliana, sua colega de escola. Um dia ele resolveu escrever um bilhete para ela, convidando-a para sair.
Mas infelizmente, ele não lembrava onde ela costumava se sentar. Você sabe dizer em qual carteira ele deve deixar o bilhete? Observe a foto da Eliana. Ela está acenando com a mão esquerda, o que mostra que ela provavelmente é canhota. E só há uma carteira em que a caneta está à esquerda do caderno. Essa só pode ser a mesa da Eliana. O gerente de uma mercearia descobriu que alguém estava roubando bananas da loja todos os dias. O homem conduziu sua própria investigação e chegou a 3 suspeitos. Mas ele não podia acusar os clientes até ter 100% de certeza. Observe os suspeitos e diga quem é o ladrão de bananas. Veja o chapéu alto deste cara. É um lugar perfeito para esconder e roubar coisas. Ele deve ser o ladrão. O Bruno e a Giane estão em Londres, a trabalho. Eles resolveram se encontrar em uma cafeteria à noite. Agora os dois estão dirigindo para lá. Você sabe dizer qual deles não está sendo muito esperto? O Bruno. Na Inglaterra, as pessoas dirigem à esquerda da via. E ele está no lado direito. No início da manhã, uma grande quantia de dinheiro sumiu do cofre de um escritório de contabilidade. Apenas 3 pessoas estavam lá naquela hora. Larissa, a contadora, diz que se ausentou por alguns minutos para ir ao banheiro. Eric, o gerente de software, afirmou que fez uma pausa para o almoço e não viu nada. José, o zelador, diz que passou a manhã toda limpando o segundo andar. E aí, qual deles está mentindo? O Eric. Como assim, pausa pro almoço? O roubo foi no início da manhã. Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem. Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte: GPJPFMJBT. O que será que isso significa? Antigamente, no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras uma posição para a esquerda. A mensagem é: foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá por quê, ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as 2 maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova. Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As 2 maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento,
Então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? No que tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem, o João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre. Sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo. Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371. O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados. E ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então, por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Todo mundo na cidade achava que o Jack era bobo, porque toda vez que alguém lhe oferecia uma escolha entre uma moeda de 50 centavos e uma nota de R$1, ele sempre escolhia a moeda. Pessoas de toda a cidade lhe faziam essa mesma oferta, para ver se algum dia ele aprenderia. Ele nunca pegou a opção de maior valor. As pessoas na cidade não perceberam que o Jack era, na verdade, um gênio.
O que havia de tão inteligente no que o Jack estava fazendo? Jack era realmente muito inteligente porque ele conseguiu que todos na cidade o cobrissem com dinheiro por nada. Enquanto ele continuasse a escolher a opção menos valiosa, as pessoas viriam e tentariam esse truque com ele repetidamente. Está vendo aquele carro? O Jack recusa notas de R$1 há mais de 10 anos e economizou dinheiro suficiente para comprar um carro. 3 homens estavam tentando decidir quem era o mais inteligente entre eles. Um transeunte aleatório se ofereceu para ajudar. Ele disse que lhes daria um enigma, e quem conseguisse decifrá-lo poderia se considerar o mais inteligente. Ele disse: "Vejam esses 5 bonés em minhas mãos. 3 deles são pretos e 2 são brancos. Fechem os olhos." Os 3 homens fecharam os olhos. Ele colocou um boné preto em cada um deles e escondeu os 2 bonés brancos na bolsa. "Agora vocês podem abrir os olhos. Quem adivinhar a cor do boné que está usando é o mais esperto." Os homens passaram séculos olhando uns para os outros, tentando decifrar o enigma. De repente, um deles percebeu e gritou: "Estou de boné preto." Mas como ele adivinhou? Bem, ele realmente não adivinhou. Ele tentou pensar logicamente, mas não houve uma resposta lógica. Então ele viu seu reflexo em uma poça d'água nas proximidades. Você está em uma galeria de fotos. Depois de olhar para a parede, percebe que uma das fotos não pertence. Você vê um guaxinim, uma lhama, uma bola de futebol e um balão. Você sabe dizer qual é o estranho? São 7 segundos para adivinhar. É a foto da lhama. Os outros 3 objetos não têm encontros consonantais, enquanto que a palavra lhama tem. Há um barril de água no quintal. Você olha dentro dele e vê que a água está a mais da metade. Mas seu amigo argumenta que está a menos da metade. Como você descobre quem está certo sem usar ferramentas ou remover a água do barril? Incline o barril de modo que a água quase toque na borda. Se você puder ver o fundo, o barril está menos da metade cheio. Se a base ainda estiver coberta com água, é porque ele está mais da metade cheio. Você se encontra no meio de uma floresta com 3 caminhos à sua frente. Um está coberto de lava escaldante, outro está cheio de pregos afiados e vidros quebrados, e o terceiro caminho é tão frio que parece que você está na Antártica. Qual caminho você deve escolher? Escolha o terceiro caminho, ele deve esquentar em breve. Está tão perto da lava que o gelo derrete em alguns segundos. João estava em casa sentado em sua cadeira com um livro. De repente, uma estátua caríssima de sua esposa caiu e quebrou em seu quarto. Ele correu para o quarto a tempo de ver um estranho pular a janela e fugir. O João tentou persegui-lo, mas seus óculos embaçaram por causa do frio. Então ele não conseguiu identificar o intruso. Quando os policiais chegaram, ouviram sua história e imediatamente souberam que ele estava mentindo. Como eles tinham tanta certeza? Quem usa óculos sabe que eles não embaçam quando você passa de uma sala quente para uma área externa fria. É o contrário. O homem inventou a história porque não queria admitir que ele mesmo quebrou a estátua. Um dia, um homem foi pego por uma chuva torrencial. Infelizmente, ele não tinha nada para se manter seco, nem mesmo um chapéu ou um guarda-chuva. De alguma forma, nenhum fio de cabelo de sua cabeça ficou molhado. Como? Bem, o homem era careca. Você tem 3 fósforos. Você pode fazer um 6 com eles sem quebrá-los? Quem disse que o número tem que ser um 6 em algarismo arábico? Os fósforos formam um numeral romano 3 perfeito desde o início. Então tudo o que você precisa fazer é unir as bases dos 2 primeiros formando um V, e você terá um numeral romano 6. Vamos imaginar que você não saiba como é a aparência de um elefante. Um dia você sai para um safari com seus amigos. Um deles aponta para um rinoceronte e diz que é um elefante. O outro mostra um hipopótamo e afirma que é um elefante. Em quem você acredita e por quê?
Você não sabia como era a aparência de um elefante, mas isso não significa que também não soubesse como é a aparência de um hipopótamo ou de um rinoceronte. Sendo assim, você não acredita em nenhum dos seus amigos. É o seu primeiro dia em um novo escritório. Alguns colegas não parecem muito amigáveis e você não consegue entender o porquê. Eles também agem de maneira estranha, nunca fazem intervalos para o café e trabalham pelo menos 12 horas por dia. Uma secretária da recepção informa que a empresa deles contrata robôs porque eles trabalham muito e não são viciados em café. Ela lhe diz para tentar ficar longe deles e evitar conversar porque eles não estão programados para falar com as pessoas. É muito fácil saber quem é um robô. Você consegue adivinhar qual é o robô dentre Ana, Michelle e Lúcia? É o Michel. Ele é o único dos três com um interruptor à direita.